meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde iremos fazer a resolução de atividades do módulo 25. O módulo 25 foi o módulo que nós estudamos na aula anterior, na aula passada, onde nós estudamos o texto jornalístico. Eu mostrei para vocês, então, algumas características que temos que encontrar, que são características de um texto jornalístico, né? Revisam, reflitam e relembrem da aula passada. Bom, na atividade em grupo, é o seguinte: leiam o texto do quadro a seguir antes de realizar as tarefas das atividades 1 e 2. Bom, esse quadro aqui, eu até mostrei para vocês também na aula passada, que nós falamos sobre o lead, que o lead ele é um elemento fundamental para a funcionalidade do texto informativo e jornalístico. Se ele está bem redigido, o leitor já é informado sobre o essencial, pode decidir entre continuar ou abandonar a leitura. Eu falei então que temos, na verdade, 3 tipos de lead. Temos o lead noticioso, o lead provocador e o gancho. O lead noticioso, ele apresenta, né, sinteticamente, resumidamente, as principais informações. Ele está aqui: quem, o que, como, quando e onde. São características, perguntas que são respondidas quando você está diante de um lead noticioso. Pelo lead você já consegue saber do que esse texto jornalístico vai tratar, qual é o tema, onde aconteceu, como, onde e quando. O lead provocador ou apelativo é o menos frequente em um texto jornalístico, porque ele procura instigar, e o gancho é um lead seletivo, uma vez que ele apresenta apenas um fato dentre vários fatos dessa notícia. Então esses 3 leads só para recapitular para vocês, tá bom? Na aula passada eu fiz a leitura então, né? Os cientistas desvendam o segredo da salto da pulga. Então eu trouxe aqui para vocês, mas não vou fazer a leitura porque já fiz na aula anterior, senão a aula fica muito, né? Na verdade, muito postergada, tá bom? Então refaçam a leitura em casa aí com vocês. Eu trouxe aqui para vocês e vocês pegam o livro 1 ângulo 3 de vocês, refaçam a leitura e vamos então para as questões. Primeira questão: para comprar o lead, primeiro recapitulando, pessoal, o que é o lead? O lead é informação estampada. Você pega o jornal e você vai ali se identificar ou não com essa notícia. Através do quê? Por meio do lead, que vai estar onde, como, quando aconteceu, isso que vai chamar ou não a atenção do leitor. Para compor o lead, o redator se faz perguntas cujas respostas o ajudam a sintetizar as principais informações, que serão desenvolvidas no corpo do texto. Preencha o quadro identificando as informações contidas no lead da reportagem Cientistas desvendam os segredos do salto da pulga. Vamos lá, então, responder essas perguntas: quem, o que e onde. Aqui é o lead, ó. Cientistas desvendam segredo do salto da pulga, que é o que vai te instigar aí já saber, para fazer você saber o que vai ter aqui nesse jornal e nessa notícia. Vamos lá responder? Quem? Quem que tá aqui nessa lead? Cientistas da Universidade de Cândido. O que? Resolver o mistério de como pulgas saltam tão longe e tão rápido. Onde? Na Universidade de Cândido, no Reino Unido. Então perceba que todas as características que temos aprendido sobre o lead: quem, o que e onde. Então pelo lead nós temos aqui várias informações do que você vai encontrar aí no seu texto. Segunda: no lead dessa matéria o repórter não inclui resposta à pergunta como. Em quais parágrafos do corpo do texto se explica o método utilizado pelos pesquisadores? Como foi? Qual foi o método que eles utilizaram? Olha só, no parágrafo 4, filmagens feitas com câmeras capazes de capturar objetos se movendo em alta velocidade. E no parágrafo 9, quando ele fala: as revelações mais cruciais vieram das filmagens que foram feitas ao longo de uma semana. É aqui que ele diz o como, e o como também é uma pergunta que se faz lá no lead. Letra B. Reescreva o lead do texto, acrescentando na mesma frase a resposta à pergunta como. Como que deveríamos então reescrever o lead? Filmando os movimentos das pulgas com câmeras muito sensíveis, cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, resolveram o mistério de como elas saltam tão longe e tão rapidamente. Então aqui é um exemplo de como ficaria o lead se acrescentássemos a pergunta como, que já iria no lead, você já iria saber já no lead como que eles tinham desvendado então esse mistério. Leia a seguir o texto antes de realizar as atividades 3 e 5, que é a pirâmide invertida que eu também já havia falado para vocês em outras aulas. Olha só, no Brasil é a estrutura de texto mais recomendada aos jornalistas pelos editores. Caracteriza-se pela apresentação das informações na ordem da mais ampla, da visão geral, que é a lead, onde tem todas as informações,
para a mais específica, detalhada, a mais importante para a menos importante. Então aqui nós temos a pirâmide de investida, que é uma das principais características de um texto jornalístico no Brasil, onde aqui na ponta mais grossa da pirâmide nós temos a lead com várias informações, e aqui nós vamos, mas é uma visão geral, né? Você não tem muita informação específica, e aí nós vamos afinando aqui, ó, nós temos aqui mais detalhes dispensáveis, mais detalhados. Então, nós temos a lead de maneira mais geral, que dá uma visão geral para você, que é muito importante para que você se instigue a continuar vendo essa reportagem ou esse jornal, né? E aqui nós temos a pirâmide investida, que ele vai detalhando, ele vai dando mais detalhes, fazendo com que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. Terceira questão: preencha o quadro criando um intertítulo para cada segmento da reportagem. Atenção! Os intertítulos devem conter no máximo 3 palavras que expressam a informação mais importante contida no segmento. Elas podem ser retiradas do próprio texto. Aqui, como exemplo, ó, no quinto segmento, que é do parágrafo 9 ao 12, nós temos aqui uma expressão que indica esse segmento, filmando pulgas. Vamos lá ver como que ficaria. Primeiro parágrafo, nós temos o lead. No segundo e terceiro, nós temos a energia necessária, que são intertítulos, vai dar títulos, pequenos títulos ao terceiro parágrafo. Nós temos aqui a energia necessária, o pulo incrível, segredo, transferência de energia. São alguns subtítulos, né, intertítulos que nós podemos dar entre o segundo e terceiro parágrafo. Entre o quarto e quinto, efeito alavanca, filmagens, revelação do segredo. Do sexto ao oitavo, possíveis aplicações da pesquisa, as pulgas e as máquinas, polêmicas do pulo. Olha quantos intertítulos, quantos subtítulos nós podemos dar com essa reportagem. Do 9 ao 12, filmando pulgas. E do 13 ao 15, aspectos não esclarecidos. Então podemos perceber que em um texto nós podemos ir lendo, né, e sublinhando aí vários intertítulos e vários subtítulos que podemos tirar, né, fora o lead, que é o título principal. Na quarta, observe que o jornalista procurou organizar o texto pela técnica de redação chamada pirâmide investida. Acabamos de analisar, né? Das informações mais gerais, que é o lead, e mais importante para os detalhes menos importantes. Qual dos segmentos, veja o quadro da atividade 3, esse quadro aqui, ó, quais desses segmentos aqui, do 1 ao 6º, poderia ser deslocado para o final do texto, de modo a aperfeiçoar a ordem das informações da pirâmide? Justifique. Então, pegando esse segmento aqui da atividade 3, ele faz a seguinte questão: qual desses segmentos nós poderíamos deslocar ele para o final, de modo a aperfeiçoar as informações? Vamos ver como é que fica? Olha só, o quarto segmento. Vamos refletir aqui qual é o quarto segmento, ó, que é do 6º ao 8º parágrafo, que indica vários outros subtítulos aqui. Esse quarto segmento que trata das possíveis aplicações das descobertas acerca do salto das pulgas. Se interpõe entre o terceiro segmento, que traz observações feitas pelos cientistas durante as filmagens, e o quinto, que dá continuidade aos relatos dos cientistas, o quarto segmento, portanto, interrompe uma sequência e por isso poderia ser levado para o final do texto. O quarto segmento ele poderia tirar ele do quadro e jogar ele lá para o finalzinho, tirar daqui e já ir para depois aqui do sexto, que daria, né, aperfeiçoaria mais essas informações. Quinta questão. Em linhas gerais, o método de pesquisa científica nas ciências naturais tem as seguintes etapas. Primeiro, temos a definição do problema, depois a coleta de dados, a formulação de hipóteses, realização de experiências controladas para testar a validade das hipóteses, nós temos as análises dos resultados, interpretações, conclusões e formulação de novas hipóteses, e por último nós temos a publicação dos resultados em livros e periódicos especializados para conhecimento da comunidade científica. Então aqui são todas, né, as etapas que temos que seguir para estudar então uma pesquisa, para realizar uma pesquisa científica. Que etapas da pesquisa foram relatadas ou mencionadas pelo jornalista na reportagem em que estamos analisando? Nessa reportagem do salto das pulgas, vamos indicar então quais dessas etapas, que é uma etapa de uma pesquisa científica, nós podemos encontrar nesse texto. Vamos lá? O jornalista referiu-se às seguintes etapas. A etapa A, e definiu, né, o problema, que é no lead, o que. E no terceiro, ele também utilizou a etapa coleta de dados, no 6º parágrafo,
Utilizou a realização de experiências controladas para testar a validade? Sim, né? Eles fizeram o teste no parágrafo, que está no parágrafo 4º, 9º e no 10º, e utilizou ainda a análise dos resultados para concluir porque que a pulga pula tão rápido, né? E isso nós vamos encontrar no 11 e no 12 e no F. E o módulo F, que é interpretações e conclusões e formulação de novas hipóteses, no parágrafo 14. Peço então que vocês realizem ainda a parte teste, tá bom? A parte em casa. Ó, eu vou responder com vocês a parte em casa, tá? Eu quero só que vocês façam a parte teste em casa e vamos resolver aqui comigo a parte em casa. O primeiro parágrafo do texto, cientistas desvendam o segredo do salto da pulga, constitui um lead noticioso. Lembra que o lead noticioso tem várias características? Escolha algum detalhe interessante da notícia e utilize-o para criar um lead apelativo. Lembra lá, ó, nós temos o lead noticioso, que é o mais comum, e temos também o lead apelativo, que é menos comum. Vamos transformar o lead noticioso para um lead apelativo? Ficaria assim então. Que importância pode haver no estudo de salto das pulgas? Parece coisa de cientista maluco, mas especialista da Universidade de Cambridge garante que suas descobertas terão importantes aplicações práticas. Na correção, retome a diferença entre lead noticioso e lead do texto, né? Que é o que eu fiz para vocês. Ó, a diferença do lead noticioso para um lead apelativo. O lead noticioso, como eu falei na aula passada e no início dessa aula, ele te indica aqui o que você vai encontrar, mas só de modo a te informar. Já o apelativo, ele tenta lubrificar você, né? Tenta convencer você a alguma coisa, ok? Então, como que ficaria até agora? Em vez de só falar da importância desse estudo, ele vai te perguntar que importância poderia haver no salto das pulgas. Aqui, quando chama a atenção, ó, a universidade garante que sua descoberta terão importantes aplicações práticas. Ele faz uma afirmação, fazendo com que você chame ainda sua mais atenção para a leitura, então, desse texto. Segunda questão. Conforme a espécie, uma pulga pode ser até 5 minutos de comprimento. A partir dessa informação e de um dado oferecido pelo texto lido em aula, calcule a distância que pode chegar ao salto desse inseto. Vamos lá, pessoal. Olha só. A pulga pode saltar a uma distância de até 1 metro. Para realizar o cálculo, o aluno deve considerar a informação dada no parágrafo 2º do texto. Uma pulga pode saltar a uma distância entre 200 vezes maior que o comprimento do seu corpo. Aí seria já na aula de matemática, nós iríamos fazer essa continha, mas eu trouxe então a resposta para vocês, tá bom? E na letra B, segundo o que você já estudou em física, que outro dado seria necessário para calcular a velocidade da pulga? De novo, aqui seriam coisas para outra disciplina, mas eu espero que vocês tenham acertado. Mas eu trouxe também para vocês a resposta, tá? Ó, precisaríamos conhecer o tempo gasto para a pulga realizar o trajeto de 1 metro em seu salto e lembrar da fórmula aqui que vocês devem lembrar de física. Tá bom, pessoal? E na terceira, de novo, nas aulas de física, você lê a descrição de um experimento realizado no século XIX. Lembra que as aulas são sempre, né, uma vinculada às outras, tá bom? Eu espero que vocês tenham respondido também de maneira exata. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais, Agenda Edu. Um grande abraço.